graça e a paz, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Atos 8. Nesta noite nós queremos te convidar a adorar ao Senhor e exaltá-lo com louvores. Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Eterno. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita o Senhor. Derrama em mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor,
pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita o Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Graça e paz, povo abençoado do nosso Deus, tudo bem? Eu sou o João Vitor e agora a gente vai dar início a mais uma palavra, mais um estudo do nosso Atos 8. Só que antes da gente começar, antes da gente orar, eu gostaria de pedir para você, agora, porque no final eu acho que você vai esquecer, já clica no gostei aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreve no nosso canal e do lado, quando você se inscrever, vai ter um sininho das nossas notificações. Aí você aperta nesse sininho, porque a partir de agora, qualquer vídeo que a nossa igreja, a Igreja Batista da Lagoa, colocar aqui nessa plataforma, você vai receber a notificação no seu celular. Então não se esquece, tá? Clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Acabou aí? Não, porque a gente tem mais o que pedir. Você também vai pegar aqui embaixo no botão chamado compartilhar e você vai enviar esse vídeo para algum parente seu, algum amigo seu, até mesmo para as pessoas da sua igreja e da nossa igreja, para que esse estudo bíblico ele possa chegar cada vez mais em mais corações, em mais lares aqui da nossa cidade, nosso estado e do nosso país. Amém? Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa guiar todo esse nosso estudo e toda essa nossa leitura do capítulo de Gênesis 34, tá? Se você ainda não assistiu o Atos 8 de Gênesis 33, ainda dá tempo. Você pode ir aqui no nosso canal, nós temos uma playlist com todas as mensagens do Atos 8, do Gênesis 1 com o pastor Miguel até o Gênesis 33, e aí você pode assistir, coloca a sua série em dia, deixa as plataformas de streaming de lado e coloca essa série em dia, porque vai edificar bastante a sua vida. Amém? Vamos orar.
Pai Santo querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Mais um estudo da palavra que vai ser feito. Então que o Senhor possa conduzir esses próximos minutos, a nossa leitura, o nosso entendimento. Que a Tua palavra possa fluir em nossos corações e os nossos ouvidos possam estar abertos àquilo que o Senhor tem separado para nós. Em nome de Jesus, amém. O último Atos 8 foi em Gênesis capítulo 33, com o nosso irmão Messias. E aí, para a gente começar entendendo um pouquinho do contexto de Gênesis 34, eu vou pedir que a gente leia os últimos versículos do capítulo 33, porque tem uma mensagem muito importante. No capítulo 33, nós vemos a separação entre Esaú e Jacó. Os dois se reencontraram, houve um pedido de perdão, eles selaram uma amizade. Jacó, inclusive, presenteou por demais o seu irmão. Mas existem ainda algumas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção. E uma delas é a partir do verso 16. Gênesis 33, a partir do verso 16, diz o seguinte: Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar de Sucote. Versículo 18. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, de mão aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Por que essa parte foi muito importante? A gente precisa entender que no final do capítulo 33 do livro de Gênesis, ocorre uma desobediência de Jacó. Por que ocorre uma desobediência? Porque ele para e se fixa na terra de Siquém, quando na verdade ele não poderia ir para aquela terra. Lá em Gênesis 31, versículo 13, voltando mais um pouquinho, a gente encontra uma conversa entre Deus e Jacó, onde ele diz: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Jacó ele não poderia estar na terra de Siquém. Jacó ele precisaria voltar para a terra de Hebrom, que era onde estava sua parentela e aonde Deus havia o pedido para que ele voltasse. Então o capítulo de Gênesis 34 ele já se inicia com uma desobediência de Jacó. E essa desobediência, ela vai gerar algumas consequências que a gente vai ver ao longo desse capítulo. E esse capítulo é um tanto quanto tenso, porque relata uma situação que, infelizmente, acontecia antigamente, acontece nos dias de hoje. E a gente luta para pregar sobre o amor, porque tais atitudes são completamente abomináveis. Acontece um estupro em Gênesis 34 e a gente vai ler agora. A partir do verso 1. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. A gente precisa entender também o significado do nome Diná, porque isso é meio que um spoiler do que vai acontecer na nossa história. Diná significa aquela que foi julgada, julgamento ou juízo no hebraico. E aí, a gente recapitulando, houve uma desobediência de Jacó, né? Jacó foi para uma terra que ele não poderia ir. E nessa terra existia a família de Siquém. E era uma família politeísta, não era uma família que servia ao nosso Deus. Então, nos dias de hoje, é mais ou menos como se nós, cristãos, assentássemos na roda dos escarnecedores, como diz o salmista. E aí ele compactua aquela região com aquele povo, que não era um povo escolhido, um povo segundo o coração do nosso Deus. E aí o início desse capítulo fala justamente isso, que Diná, ela saiu para ver as filhas da terra, então ela saiu para conhecer as pessoas, saiu para conhecer aquela região. Até porque era algo novo, eles não tinham esse contato, porque eles eram um povo santo, escolhido. E aí eles têm contato agora com uma nova cultura, um novo povo. E aí isso despertou uma curiosidade em Diná e fez com que ela saísse junto com as outras mulheres daquela região para conhecer aquele lugar. E aí é justamente nesse momento que acontece essa humilhação, esse estupro. E a partir do verso 3 a gente vê
E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, versículo 4, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Então Siquém humilhou Diná, e durante esse período, durante esse intervalo de tempo, a palavra fala que ele se apaixonou, a sua alma se inclinou à alma de Diná. E não sei se por reconhecer o ato esdrúxulo que ele fez, mas a Bíblia também fala que ele foi falar com seu pai e demonstrou para o seu pai o tamanho da sua paixão por Diná. E que de fato queria tê-la como esposa. Era muito comum para esse povo o uso dos dotes. Então, eu me apaixono por alguém, eu posso comprar essa pessoa. Eu dou os meus dotes, eu dou as minhas riquezas para o pai e para a família dessa menina, dessa moça. E em troca, eu peço que essa família me dê a sua filha como esposa ou como uma das várias esposas que isso usualmente acontecia naquela época. E isso acontece, é a primeira consequência, melhor dizendo, daquela desobediência de Jacó que a gente fala no final do verso 33. E aí alguém deve se perguntar, mas mesmo sendo em um lugar diferente que Deus havia o pedido para ir, o capítulo 33 termina dizendo que Jacó construiu um altar, construiu uma tenda e edificou aquele lugar ao Deus de Israel. A verdade é que o que Jacó fez, muitas vezes nós buscamos fazer. Nós sabemos que estamos errados, mas mesmo no nosso erro, a gente tenta encaixar o nosso Deus de alguma forma para que Ele possa liberar o nosso erro, o nosso pecado. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas mesmo fazendo errado, eu acredito que Deus está aqui e eu vou pedir o direcionamento dEle. Quando na verdade a gente precisa e deve ser confrontado para que a gente possa reconhecer o nosso erro. Então a primeira consequência da desobediência de Jacó é justamente a humilhação que a sua filha sofre. Nesses mesmos versículos, a partir do versículo 5, melhor dizendo, a gente encontra que Jacó ouviu que Diná, sua filha, foi violentada. Estavam os seus filhos no campo e com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. Você consegue imaginar um pai que acaba de descobrir que a sua filha foi humilhada, estuprada, e ele omite-se? Ele não toma decisão alguma, ele diz: eu vou esperar que os meus outros filhos voltem. Há uma completa omissão de Jacó diante dessa situação. E aí há várias respostas. A primeira delas é que Diná era filha de Lia. Então isso muito provavelmente poderia interferir na relação dele com a filha, mas era uma filha de qualquer forma. E Jacó se omitiu diante dessa situação. Nós não podemos nos omitir diante de nenhuma situação, principalmente algo drástico, como foi essa que aconteceu. A partir do versículo 6, dando continuidade, diz o seguinte: e saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo. Ouvindo isso, entristeceram-se os homens e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia assim fazer. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-la e peço-vos por mulher. E aparentai-vos conosco. Dai as nossas filhas e tomai as vossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão também sobre ela. E disse Siquém ao pai e aos irmãos: achei eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disseres. Dai-me somente a moça por mulher. É engraçado essa situação que está acontecendo, essa situação em específica. Porque no capítulo 33 a gente viu Jacó presenteando Esaú de várias formas. Esaú dizendo: eu não preciso, tem muito aqui. E Jacó dizendo: eu quero te dar mais, você pode ficar com o que você quiser, fica com tudo. E agora no capítulo 34 a gente vê, na matemática a gente chama de operação inversa. A gente vê um homem, Siquém, oferecendo a Jacó tudo o que ele quiser. Eu sei que o dote original é isso, mas reconhecendo o meu erro, eu te ofereço o que você quiser, pode pedir o que você quiser.
Além do dote por Diná, é como se Siquém estivesse comprando o perdão de Jacó. Você pode pedir o que você quiser como dote que eu vou te dar. Eu sei que eu errei, mas eu quero o seu perdão. E o seu perdão eu quero em forma de um produto. Pede o preço que você quiser. E mais uma vez, a gente vê a omissão de Jacó. A gente vê a omissão que Jacó teve, onde os irmãos não tiveram. Os irmãos se iraram. Os irmãos tiveram a reação que Jacó deveria ter tido. Os irmãos despertaram sobre si um sentimento de irmandade. Poxa, é a minha irmã que foi humilhada, que foi estuprada. Eu me imagino nessa posição, sendo um desses filhos. Eu olharia para Jacó e perguntaria: pai, mas você é pai? O que foi que aconteceu? Você não fez nada? E os irmãos, eles se iram. E Jacó percebe a ira dos seus irmãos e vai junto com eles conversar com Siquém e o pai de Siquém. Nessa conversa, como a gente acabou de ler, acontece o início de uma negociação. Siquém, como eu já falei, reconhece o seu erro e diz: aumenta aí o dote que você quiser, faz o que você quiser, pode me pedir, porque eu sei que eu errei. Acontece mais uma falha durante esse enredo de Gênesis 34. Eles meio que propuseram uma aliança para com Jacó e para com os filhos. Ele disse: além dos dotes, pode ficar na nossa terra, use as nossas terras para negociar, a gente sabe que vocês são bons negociadores. Além disso, além de Diná, permita que nós possamos casar com as suas filhas e em troca nós daremos as nossas filhas para que os seus filhos também possam casar. Isso está bem explícito no versículo 13 e no versículo 14. Há uma clara proposta de aliança entre o povo de Siquém e a terra de Siquém e Jacó e seus filhos. Acontece que essa aliança ela não poderia acontecer em hipótese alguma. Quando a gente vai um pouco mais para trás, Gênesis capítulo 28, versos 1 e 6, diz o seguinte: Isaac chamou Jacó e, dando-lhe sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. O simples fato de Jacó e dos seus filhos cogitarem ou aceitar essa aliança já mostra qual era a verdadeira intenção do coração de Jacó e dos seus filhos. Existia uma lei, Gênesis 28 é muito claro. Isaac chamou Jacó, entregando-lhe a bênção, ele lhe ordenou, dizendo que em hipótese alguma não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. E alguns capítulos depois, 6 capítulos para falar a verdade, a gente encontra uma provação, né? No sentido de prova. A gente encontra um momento onde aquela ordenança ela vai poder acontecer, se Jacó vai ou não obedecer e acatar uma ordenança do momento onde ele recebia aquela bênção. E dando continuidade na leitura, a gente vai ver de fato o que acontece e que aquela ordenança ela não foi obedecida. Versículo 15 diz, porém, versículo 14, perdão. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, versículo 15, consentiremos a vós, se for como nós somos, que vocês possam se circuncidar, e também todos os homens entre vós. Então daremos as nossas filhas e tomaremos nós a de vocês, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidares, tomaremos a nossa filha e vamos embora. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então o que é que está acontecendo? A aliança foi proposta e ela foi parcialmente aceita. Porque para Jacó e para os irmãos de Diná, estava tudo perfeito. A gente vai usar a terra, a gente vai ganhar as mulheres, a gente vai restaurar a paz. Mas é engraçado porque a filha acabou de ser humilhada, a irmã acabou de ser humilhada, mas eles dizem que o que vai humilhá-los é o fato daqueles homens não serem circuncidados.
e não a situação que envolvia sua irmã. E aí aqueles irmãos, eles olham um para o outro e dizem, a gente aceita essa proposta, a gente aceita essa aliança, mas em contrapartida a gente precisa que todos vocês sejam circuncidados. E para eles, para aqueles homens, para Siquém, para Amor e para todos aqueles homens, é algo totalmente aceitável, porque eles tinham acabado de cometer um crime e somente o que eles precisavam fazer era se circuncidar. E muitas vezes é isso que acontece na nossa igreja, na minha e na sua vida. Cada vez mais a gente tem ouvido um evangelho terapêutico, onde o bem-estar do homem é pregado. Então a gente não precisa ser confrontado com os nossos erros. A gente precisa daquela boa e velha passada de mão na cabeça e diz, faz só isso aqui, tá tudo certo. No período antigo, lá na Reforma Protestante, o período das indulgências, é como se fosse uma indulgência. Você não precisa fazer nada, coloca o dinheiro aqui na indulgência, pega esse pedaço de papel e a pessoa não vai mais sofrer. Não existia confronto. E justamente por Siquém e Amor não serem confrontados, a palavra fala que para eles foi muito claro e pareceu aprazível aos seus olhos. Se eu não estou sendo confrontado, então o meu erro não está sendo exposto. Então eu vou topar o que eles querem, só para colocar isso por debaixo dos panos e a gente restaurar uma falsa paz. E mais uma vez, vale se ressaltar, essa aliança, em hipótese alguma, poderia acontecer. Dando continuidade aqui à nossa leitura, a gente vai até o versículo 20. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta de sua cidade, e falaram aos homens dela, dizendo, estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentiram aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, e seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, consistamos somente com eles, e eles o habitarão conosco. Versículo 24 diz, e deram ouvidos a Amor e Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta daquela cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com o mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Antes da gente dar continuidade para o terço final desse capítulo, a gente precisa entender o seguinte: de fato eles foram circuncidados a pedido de Jacó, de Simeão e Levi. A aliança que aquele povo, e quando eu falo agora em relação a esse povo, eu digo ao povo de Jacó, a aliança que eles tinham com Deus, eles deveriam de fato serem circuncidados. E aqui é só um parêntese para algo muito poderoso, que eu tenho certeza que você vai glorificar o nosso Deus. Naquela época, as crianças elas precisavam ser circuncidadas. E essa circuncisão acontecia ao 8º dia de nascimento. 8º dia de nascimento. Milhares de anos depois, a ciência descobriu que justamente o 8º dia do nascimento de uma criança é o dia onde a criança produz mais anticorpos e é o dia onde o sistema imunológico da criança é mais desenvolvido. Só que muito antes de existir raio-x, corticoide, anestesia, no 8º dia acontecia a circuncisão do povo escolhido. Perceba a grandiosidade, a maravilha do nosso Deus, atento até aos mínimos detalhes que muitas vezes para nós passa despercebido. E por que esse parêntese? Porque após a circuncisão de Siquém, de Amor e de todos os homens daquela cidade, ao terceiro dia, liderados por Simeão e Levi, até o presente momento só os dois, eles invadem aquela cidade, se aproveitando da situação de fragilidade de todos os homens, e eles executam e matam todos os homens daquela cidade. Muito provavelmente uma ira que até então foi guardada e reservada para o momento certo ser totalmente derramada sobre aqueles homens. A Bíblia fala que quando eles descobrem a humilhação sofrida por sua irmã, eles se iram, mas até então ainda não há o derramamento dessa ira. E agora sim, ao terceiro dia, após a circuncisão, ocorre esse derramamento.
ocorre em forma de assassinato. Então, recapitulando junto com vocês, perceba que aquela desobediência de Jacó ao final do capítulo 33 do livro de Gênesis desencadeou uma humilhação sofrida por sua filha e agora também desencadeia uma série de assassinatos onde os seus filhos cometem. Então, uma desobediência e uma omissão de Jacó gerou consequências drásticas sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. E essas consequências, elas são muito claras, porque o discurso de Jacó é um discurso totalmente voltado para si. Perceba que Deus, ele queria um povo puro, uma nação exclusiva, um povo puro e santo. E no início desse capítulo, no início desse estudo, o que foi que a gente viu? A gente viu a proposta de uma aliança entre o povo que deveria ser puro e santo com o povo impuro. Assim como disse o salmista, eu volto a repetir, Jacó e o seu povo e os seus se assentaram na roda dos escarnecedores. E eles, por um instante, toparam fazer parte dessa nova aliança, totalmente terrena e que onde não tinha nada de santa. Pelo contrário, era uma aliança simplesmente para encobertar um pecado e um crime acontecido. Essa aliança, ela culmina nessa série de assassinatos cometidos por esses dois homens, por Simeão e Levi. E a partir desse momento, a gente vê um discurso de Jacó. A partir do versículo 26, onde ele diz assim: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes, me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, eles irão se reunir contra mim, e eu serei destruído, e comigo a minha casa. Aí a gente encontra o primeiro momento que Jacó não se omite. Jacó se impõe. E infelizmente ele se impõe no momento onde o seu discurso é totalmente egocêntrico. Não no sentido de se exaltar, mas no sentido de reconhecer a sua fragilidade. E que agora a sua vida correria risco. A gente encontra várias vezes: me afligistes, me fizestes odioso. O povo se reunirá contra mim e eu serei destruído. E somente depois disso ele diz: e a minha casa? Então a omissão de Jacó, que havia sido guardada durante todo esse período, e praticada, melhor dizendo, ela fica de lado e agora ele se impõe, simplesmente porque está com medo das consequências do seu pecado. Do seu pecado, mas quem cometeu os assassinatos foram seus filhos, não foi aquele homem, não foi Jacó. Mas o assassinato e a atitude dos seus filhos foi consequência da sua omissão e do seu pecado. E não pense que Simeão e Levi eles passaram impunes sobre essa situação. Se alguém já tiver lido o capítulo 34, vai ver que o capítulo acaba com eles indo embora daquela região. Então, poxa, qual foi a sentença daqueles homens? E aí, dando um spoiler do capítulo 49, que a gente também vai ver nessa série de mensagens, a gente vê que do versículo 5 ao versículo 7 de Gênesis 49, onde Jacó está distribuindo as bênçãos, acontece o seguinte fato. Gênesis 49, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra a minha alma. Com o seu agrupamento a minha glória não se ajunta. Porque no seu furor, na sua ira, a sua raiva, mataram homens, e na sua vontade perversa já retearam touros. Maldito seja o seu furor, pois era dura. Eu irei dividir em Jacó e os espalharei em Israel. Há uma separação entre os descendentes desses dois. E quando a gente vai ver, se você puder pesquisar na internet um mapa sobre as 12 tribos, você vai ver que de fato essas duas tribos elas não são juntas, elas são separadas por todo o território. Por quê? Porque é fruto do pecado de Jacó e da bênção que ele joga, dizendo que irá dividir e espalhará por toda Israel. Há uma perda da primogenitura, onde Rúben já havia perdido essa primogenitura, que deveria ser passada para Simeão e Levi, eles também a perdem. Perceba, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu na vida desses dois e na vida dessa família, por conta da omissão e por conta do pecado.
Lembra de Benjamim, o filho mais novo? Benjamim, nessa época, ainda não havia nascido. Então ele não teve envolvimento algum com essa situação. Benjamim, sim, estava inocentado dessa ira e do derramamento da ira por Jacó. E sabe o que acontece com a tribo de Benjamim? A gente vai ver que Jerusalém e o templo de Jerusalém pertencem à tribo de Benjamim. O único filho de Jacó que não estava envolvido nessa matança e nessa situação. Uma tribo abençoada por receber o templo e a cidade de Jerusalém. Para a gente terminar a leitura do capítulo 34, a partir do verso 26 diz o seguinte: mataram também ao fio da espada a Amor e ao seu filho Siquém, e tomaram de nada a casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, portanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo também a tomaram. E todos os bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes me perturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa cidade. Perceba mais uma vez o centro onde Jacó fala sobre si, sobre as suas consequências. Entre os cananeus e fariseus, tendo eu pouco número, eles se ajuntarão e serei destruído, a mim e a minha casa. E eles disseram: deve ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? A gente vê mais uma vez o término de toda essa situação, de todo esse imbróglio que gerou o pecado de Jacó, a omissão de Jacó e a atitude dos seus filhos. O derramamento dessa ira acontece fruto da omissão. Se Jacó e os seus irmãos tivessem confrontado aquele povo, se tivessem mostrado a verdadeira essência da palavra, do confronto em amor, e não de um evangelho terapêutico, como foi falado, aqueles homens, acredito eu, muito provavelmente no meu achismo, teriam entendido o que representava para aquele povo a atitude daquele homem, de Siquém. E muito provavelmente uma outra situação, uma outra conclusão aconteceria. Mas foi muito mais fácil omitir e aceitar uma proposta para eu me contaminar com esses manjares, do que confrontar e resolver de outra forma. Acredito eu, também no meu achismo, que muito provavelmente os irmãos de Diná falaram justamente da circuncisão, já prevendo o que aconteceria nos próximos dias. Eles sabiam que aqueles homens eles estariam fracos por toda a situação que envolve. Como eu disse, não existia corticoide, não existia anestesia, era na pedra. Então, com toda certeza, eles sabiam que aqueles homens estariam fragilizados nos próximos dias. E aqueles homens, eles decidem fazer isso. Muitas vezes isso acontece comigo e com você também. A gente se omite quando, na verdade, a gente só precisa que o Espírito Santo de Deus nos mostre. Já aconteceu algumas vezes de pecar e naquela mesma hora eu sentir aquela coisa de, poxa, não deveria ter feito isso. Isso já aconteceu com você também? Cara, isso é a presença do Espírito Santo mostrando e nos confrontando sobre a atitude que a gente teve. A gente recebe na hora, como se fosse uma descarga elétrica de consciência cristã, de consciência bíblica, que aquela nossa atitude foi uma atitude errada. E Deus nos constrange em amor. E Ele nos constrange em amor porque, não querendo avançar o próximo estudo, mas Gênesis 35:1 inicia dizendo: depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugistes da face de Esaú, teu irmão. Em outras palavras, Deus presenciou e viu tudo o que tinha acontecido naquela região. Jacó e os seus filhos fogem daquela região com medo de ser morto. E o próprio Deus fala para ele: levanta-te. É como se ele estivesse dizendo: mais uma vez, levanta-te, vai agora à terra que eu já tinha te ordenado da primeira vez. Habita ali, cara. Faz um altar ao Deus que te apareceu. Faz um altar para mim. Porque quando fugistes da face de Esaú, teu irmão, eu estava lá. Nesses últimos acontecimentos, na sua omissão, no seu pecado, eu também estive lá. E aqui estou eu, mais uma vez, dizendo: Jacó, faz o que eu peço.
E a partir daí, até os próximos capítulos, culminando no encerramento do livro de Gênesis, a gente vê uma nova restauração na vida de Jacó. Também, quantas vezes e quantos erros, já estava meio que na hora, poderia pensar a gente. Mas o foco que eu quero dar no término dessa mensagem, dessa palavra, é que, de fato, Jacó errou. Jacó se omitiu, Jacó pecou. E essa omissão e pecado, mais uma vez, gerou drásticas consequências, está até repetitivo. Mas o que não é repetitivo é o amor do nosso Deus sobre a vida de Jacó, sobre a minha e sobre a sua vida. Que cada vez mais a gente possa nos entregar por completo e que a gente possa entender quando formos confrontados por Ele. Nós estamos sendo confrontados em amor. O Espírito Santo que pertence à Trindade está nos confrontando. Nós temos Deus, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o agente criador, o agente santificador e o agente remidor, que remia os nossos pecados. Então que o Espírito Santo, esse agente santificador, possa encontrar cada vez mais em nossas vidas abertura e arrependimento, para que Ele possa cada vez mais nos conduzir aos caminhos que conduz ao nosso Santo Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Se pedimos, Tu virás, Tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor.